Olá, signo de Peixes, seja muito bem-vindo. Eu sou a Vitória e esse é o Caminho da Estrela Ancestral. E hoje venho trazendo para você a sua leitura, a sua previsão intuitiva e atemporal nas energias do tarô e dos oráculos. Lembrando sempre, Peixes, que as leituras aqui são coletivas, portanto elas não vão ressoar com todo mundo. Peço que você pegue somente aquilo que for para você, combinado? Já também peço para que você curta, comente e compartilhe esse vídeo como uma forma de ajudar a impulsionar esse trabalho e para aqueles que se identificarem com a minha energia e sentirem no coração de fazer uma leitura particular, a minha agenda está aberta e as informações estão na descrição desse vídeo. Dito isso, Peixes, desejo a você boa sorte e vamos à sua leitura. Peixes, vou abrir sua mesa hoje na energia do tarô e vamos lá. Já peço licença a você, aos seus guias, mentores, guardiões, para acessar a sua energia, para acessar o seu campo. Por favor, baralho, o que podemos trazer para Peixes no dia de hoje? O que os piscianos precisam ouvir hoje? Quais são os conselhos, mensagens, direcionamentos para o signo de Peixes? As de paus. As de paus. O que mais? Opa, viraram muitas. O que mais? Dois de paus. Dois de paus. O que mais? O mundo e os 5 de copas, tá? Olha só, eu vejo o pisciano desde já, né? Ou melhor, eu sinto que estou me conectando com piscianos que estão entrando numa nova fase, estão entrando num novo ciclo. Eu vejo algum sonho, alguma ideia, algo aí que se inicia na sua energia, né? Talvez aí alguma inspiração vinda da sua própria espiritualidade, né? Para que você passe a empreender algo, né? Seja lá o que for. Então, eu vejo o pisciano recalculando a sua rota, olhando para novos caminhos, né? Olhando para novas possibilidades, né? Posso estar falando aí de algum sonho antigo, de alguma ideia antiga que esteja aí reacendendo no seu coração, tá? Mas vejo você ainda um pouco parado em relação a isso, né? Ou seja, eu vejo que na sua mente, no seu coração, né? Você está num momento de muita criatividade, de muitas ideias, mas eu não vejo você ainda implementando essas ideias, né? Talvez o que a espiritualidade te pede aqui é justamente um momento de você pensar em como seria, né? Uma nova vida, um novo caminho que esteja aí ressoando um pouco mais com o seu momento de alma, né? Talvez seja aquele momento, Peixes, para você colocar suas ideias no papel, aquele momento de não deixar alguns planos, algumas ideias morrerem, né? E de repente começar a dar forma para isso, né? E o que seria dar forma para isso? É criar toda uma estratégia mesmo para fazer esse sonho, essa ideia se tornar realidade, né? Talvez estejamos tratando aqui de um momento de planejamento. Eu vejo Peixes precisando planejar melhor algo, né? A sua ideia, por abrirmos a mesa aqui com o As de Paus, ela é muito boa, né? Tô falando aqui com piscianos muito criativos e com ideias muito interessantes, né? Que seria muito legal você trazer isso para o mundo, né? Até pensar assim, no sentido do que você pode oferecer para o mundo, né? Dos seus talentos naturais, dos seus inclínios naturais, né? Eu vejo aqui, pela carta
pela carta do mundo, com o 5 de copas, né? Eu vejo que Peixes vai ser convidado a deixar algumas coisas para trás, né? Pelo 5 de copas, eu sinto até, Peixes, que algumas limitações, alguns pensamentos, algumas crenças, né, limitantes, vão precisar ficar para trás, né? A espiritualidade pede para que você se desfaça, né, de tudo aquilo que bloqueia os seus caminhos, né? Então aqui a gente pode estar falando de questões sabotadoras, né? É como se a espiritualidade te falasse, olha, há um caminho muito interessante para você, mas você precisa acreditar nesse caminho, você precisa acreditar nessa nova rota, digamos assim. E tem algumas questões emocionais que vão precisar ficar para trás, porque caso contrário, só vai atrasar o seu caminho, só vai atrasar esse encontro, essa materialização com esse algo que, enfim, tanto quer se manifestar na sua vida, né? É interessante porque, como a gente tem a carta do mundo e a carta do 2 de paus, me dá até uma certa impressão, assim, de piscianos pensando em morar em outros lugares. A gente pode estar falando do pisciano que quer encerrar um ciclo, por exemplo, aqui no Brasil, ir para outro país ou ir para outra cidade. Eu vejo você flertando com novos caminhos, né? E de repente caminhos que a gente tá falando aqui até do ponto de vista físico mesmo da coisa, geográfica da coisa, sabe? No seu desafio, a gente tem um 6 de copas. O 6 de copas, para mim, conversa muito com essa ideia da carta do mundo e do 5 de copas que eu falei há pouco, né? Essa importância de repente, você conseguir se desfazer, né, de tudo aquilo que de alguma maneira te bloqueia emocionalmente, né? Eu posso estar conversando aqui com piscianos que de repente, né, ao longo da sua vida, ao longo da sua trajetória, de alguma maneira, enfim, em algum momento foi falado para você que você não era bom o suficiente, ou que você não era capaz, ou que você não era capaz das melhores coisas, dos melhores caminhos. Eu vejo aqui que tem algo ainda na sua energia que não te permite ver a vastidão de tudo que te espera, sabe? É como se, né, duas cartas de copas, né, 5 de copas e o 6 de copas, né, então é muito no plano emocional da coisa mesmo, sabe? Eu sinto que é uma energia que vem te convidando justamente para você limpar alguns aspectos emocionais relacionados a você, sabe? De repente, alguma amargura do passado ou alguma crença que vem de família, né? Eu sinto que as cartas vêm muito nesse sentido. O que mais? O eremita e a sacerdotisa. Olha só que interessante, né? Fundo do baralho, a gente tem o cavaleiro de copas, uma renovação emocional, né? A vida, ela te convida para essa renovação emocional, para que você passe a olhar as coisas sob uma nova perspectiva mesmo, sabe? E é interessante que a carta da sacerdotisa e a carta do eremita, bem no lado positivo da sua leitura, me mostram que você tem um conhecimento, uma bússola interior muito boa, muito interessante. Eu estou conversando aqui com piscianos muito intuitivos, piscianos que, sabe, conseguem acessar o mundo interior com muita facilidade, mas será que você acredita, sabe, nas certezas, nas intuições que vêm do seu interior? Sabe? Alguns caminhos, peixes, principalmente aqueles caminhos grandiosos, aqueles caminhos que fazem muito sentido, às vezes só pra gente, eles têm que ser trilhados muitas vezes sozinhos, sabe? O que eu sinto aqui é que as cartas, elas falam muito no sentido assim, não espere a validação dos outros, não espere que os outros vão te apoiar o tempo todo. Quem tem que se apoiar, quem tem que acreditar nos seus sonhos, tem que ser você, sabe? As coisas têm que fazer sentido para você. As ideias com as quais você está flertando têm que fazer sentido para você. Isso é o suficiente,
sabe? Então confie na sua intuição, confie no que a sua alma está te pedindo, sabe? Muitas vezes aquela ideia que não sai da nossa cabeça não é à toa, é uma ideia importante, é uma ideia que pode mudar a nossa trajetória, pode mudar a nossa vida, sabe? O que mais? O que mais que podemos trazer para peixes? Para peixes, o que mais que podemos trazer no dia de hoje? Quais são os conselhos, mensagens, direcionamento para os piscianos? Três de paus e o mundo novamente, né? O mundo novamente aqui na sua mesa. O que mais? Rainha de ouros. Rainha de ouros. O que mais que temos? Dois de ouros. Dois de ouros. Eu posso estar conversando aqui com piscianos que, de repente, já até tomaram uma atitude, né? Eu falo isso porque essa linha da sua leitura, ela abre justamente com a carta do 3 de paus e a carta do mundo, né? Eu sinto aqui que se você ainda não tomou uma decisão importante, você está prestes a tomar essa decisão, né? Eu vejo aqui que você está, sabe, sendo muito impulsionado a algo, né? E mais uma vez, 3 de paus aqui é uma carta que fala muito sobre deslocamento, então a gente pode, mais uma vez, estar falando aqui de deslocamento físico, geográfico mesmo, mas eu também posso estar falando de mudanças de rotas, assim, muito significativas, né? Eu posso estar conversando aqui com piscianos que, por exemplo, estão pensando em mudar de carreira, né? Ou que estão nesse processo de mudança de carreira, mudança de profissão, mudança de emprego, enfim, eu vejo você muito nesse lugar aqui, sabe, de muita potência de movimentação, e algo que conversa muito com a sua alma, né, tanto que a gente tem aqui também uma rainha de ouros, né, então eu vejo que é um caminho que, assim, não tenho dúvidas de que você vai encontrar a sua prosperidade nesse caminho. Se a sua dúvida é se a sua prosperidade está nesse caminho, você pode ter certeza que está, porque tudo isso conversa muito com o seu ímpeto de alma, sabe? É a vida te pedindo essa renovação, e uma renovação muito alinhada com a sua alma, com os seus anseios mais profundos, sabe? Para além de qualquer convenção social, para além de qualquer expectativa social, do que os outros, de repente, esperam de você, né? A gente tem aqui um pouco mais para frente também o 2 de ouros, né? Então eu realmente vejo, né, bem embaixo do 5 de copas, né? Eu vejo que é muito importante nesse momento você conseguir se organizar, sobretudo, sabe? Eu vejo você ainda lidando com muitas questões, com muitas influências ao mesmo tempo, sabe? E vai chegar um momento, peixes, que você vai ter que entender quais são as suas prioridades, sabe? Entender para onde realmente você deseja ir, sabe? Porque eu vejo aqui, né, você, assim, sabe a sensação que me dá com esse 2 de ouros aqui? É que de repente você está tentando equilibrar um eu do passado com o seu eu do futuro, sabe? Isso é muito característico de uma fase de transição, inclusive. Então eu vejo que mais para frente, né, você vai ter que, assim, escolher as suas batalhas, sabe? Eu vejo que vai ser muito importante o pisciano escolher as suas batalhas, né, e lutar por aquilo que realmente faz sentido. Desafio da sua leitura é a carta da Lua, né? A Lua aqui, ela vem muito no sentido de lidar, né, com
com aquilo que trabalha muito no seu emocional, sabe? Bem embaixo da carta do 6 de copas, né? Então eu vejo que o desafio da sua leitura, ela tá muito no plano emocional, né? Os seus medos, a sua insegurança, né? Eu vejo aqui que há questões dentro de você que, de certo modo, ainda te prendem, sabe? De repente existe um caminho gigantesco à sua frente e o seu emocional não te deixa avançar. Eu vejo aqui, Peixes, que a limpeza emocional, ela é, assim, imprescindível para esse momento, sabe? Imprescindível para você poder realizar e entrar nesse novo ciclo de uma vez por todas, né? Entrar nessa nova rota de uma vez por todas. Lado positivo da sua leitura, o 6 de paus, né? O 6 de paus. Sabe a impressão que me dá, Peixes? A impressão que me dá é que, de repente, nesse momento aqui, você nem encontre e não veja tanto o apoio de outras pessoas, sabe? Mas as pessoas, elas vão ter que te reconhecer lá na frente, sabe? No fundo, lá na frente, as pessoas vão olhar e vão ver que você tinha razão, sabe? Eu vejo, inclusive, você inspirando pessoas, né? Você aí tendo a admiração de outras pessoas, né? Assim, como alguém que acreditou em algo, que superou, superou tudo isso muitas vezes sozinho, num caminho muito solitário, num caminho de alma que em algum momento só você entendia, sabe? Assim, é aquela coisa, acredite nas suas ideias, acredite nos seus sonhos, por mais malucos que eles pareçam, sabe? Porque eles parecem assim hoje, né? Mas e lá na frente? Eu vejo assim que você está passando por um chamado de alma muito importante. No fundo do seu baralho a gente tem a carta da força, né? Essa importância aí de você dominar, né, o seu interior, né, de você ser a sua própria força, né, de você ser aquela pessoa que é dona das suas emoções, dos seus pensamentos, né, é como se a vida, ela te convidasse a você escolher os seus pensamentos, você escolher as suas emoções, né, no sentido de o que você vai alimentar dentro de você. O que você, no fim das contas, você vai alimentar dentro de você? Você vai alimentar o medo, a insegurança, o que te disseram lá no passado, ou você vai alimentar os seus sonhos, a sua coragem, a sua intuição, o seu chamado de alma, né? Eu vejo que é como se a sua espiritualidade, ela te convidasse a fazer essa reflexão, tá? Seguindo aqui adiante, vamos passar aqui para o baralho de Dona Maria Mulambo, para ver o que mais que temos para o signo de Peixes no dia de hoje. Por favor, baralho, quais são os conselhos, mensagens, direcionamentos? O que Peixes precisa ouvir, acessar no dia de hoje? O que mais? O coração, o que mais? A chave, olha, tem muitas respostas que você busca que você não vai encontrar no mundo aqui fora, tá? Tem muitas respostas que você procura, assim, que definitivamente estão dentro de você. Eu sei que parece um clichê falar sobre isso, mas, assim, é que realmente tem momentos na vida que a gente precisa confiar, sobretudo, no nosso eu interior, na nossa intuição, sabe, Peixes? Uma das palavras que vem muito forte aqui na sua leitura hoje é intuição. Eu tenho a impressão que eu estou conversando com piscianos que muitas vezes sequer acreditam na própria intuição, sabe? O que mais? Quase virou.
os lírios. Os lírios. A sua paz, o seu encontro, a sua satisfação, assim, são respostas que já estão dentro de você. No fundo, eu sinto que eu estou conversando aqui com piscianos que já entenderam o que é para fazer, já entenderam para onde querem ir, mas de alguma maneira ainda, sabe, não botou fé 100% nisso, muito por conta dessas questões emocionais, muito por conta do passado, né? Aqui, ó, o desafio à criança é deixar o novo entrar, é se permitir viver uma nova fase, é se permitir viver um novo momento, sabe? É um pedido muito forte aqui de renovação, peixes. Lado positivo da sua leitura. A foice. A foice apenas reforçando o que eu já trouxe aqui. Que o melhor que você tem a fazer nesse momento é justamente assim, quebrar padrões, sabe? Fundo do baralho, o chicote. O mais importante aqui agora, nesse momento, é você quebrar os padrões, quebrar com aquilo que não te serve mais, quebrar com aquilo que só te prende, sabe? Dores que precisam ser ressignificadas, traumas que precisam ser ressignificados, tá? Porque fazendo essa limpeza, peixes, você vai ter forças para, entre aspas, né, encarar esse seu novo destino, esse novo momento. A vida, ela te pede renovação, avanço e renovação. Tudo isso muito alinhado com o seu eu interior, o seu eu superior, a sua intuição, a sua espiritualidade. As pessoas, elas não precisam entender o seu caminho. A única pessoa que tem que entender é você. Tá bom? Peixes, eu agradeço imensamente a sua presença aqui hoje. Um grande beijo, um grande abraço e até mais.